Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao último Informe Blumenau Entrevista do ano, que é com o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, ele que é do Podemos, e a gente vai fazer um balanço da administração pública aqui da nossa cidade ao longo desse 2022. Prefeito, obrigado por nos receber aqui, seja bem-vindo ao Informe Blumenau. Quero agradecer, Gonçalves, agradecer a todos que acompanham a TV Informe e poder estar disposto aí a responder as perguntas e esclarecer as dúvidas da população. Maravilha, essa entrevista foi gravada na manhã do dia 19 de dezembro. Prefeito, temos muitos assuntos, vamos pontuar, mas eu quero começar com uma avaliação geral. Foi um bom ano para a administração municipal? Foi um ano assim, esse foi um ano maravilhoso, não teve pandemia, foi bacana? Não, teve muita dificuldade, ano de eleição. Qual é a sua avaliação do ano? Eu creio que foi um excelente ano para a administração municipal, um ano com desafios, sem dúvida, um ano com dificuldades. Se não tiver dificuldade, não é administração pública, porque eu brinco aqui que cada dia nasce o esqueleto no armário, né? A gente encontra alguma coisa que veio de uma gestão anterior, não porque o gestor quis, mas porque o processo político ou jurídico acabou empurrando algumas decisões adiante, mas ao mesmo tempo nós tivemos um ano extremamente exitoso, né? Com a possibilidade clara do retorno das atividades econômicas na sua totalidade. Eu acho que se a gente olhar para a questão do nível de geração de emprego, mais de 8 mil postos de trabalho gerados até agora, ainda até outubro, né? Ainda nem temos o balanço de novembro, nem dezembro. Creio que a gente vai chegar muito próximo a 9 mil postos de trabalho gerados aqui na cidade. Isso é um resultado extremamente fantástico. A sexta cidade que mais gerou empregos no Brasil per capita. Então, essa é a nossa Blumenau, que a gente viu que tem essa capacidade de superação, de resiliência, de se reinventar, com a volta do turismo e de eventos. A gente teve grandes entregas na cidade, né? Vamos começar ali a Páscoa, né? O concurso da cerveja, a feira, a Febratex, a Fenabit e agora a Oktober e o Natal. Então veja que a gente tem grandes ações acontecendo, atividades esportivas acontecendo aqui na cidade, gerando emprego, renda, oportunidade e eu diria assim, a cidade com obras em todos os cantos e recantos da cidade de Blumenau, dando condição da gente mostrar que a gente está atento e isso é fruto de planejamento. Você pode verificar que nós tivemos pandemia lá em março, dia 17 de março teve o decreto do governo do estado que paralisou uma série de ações. No dia 31 de março nós já tocamos as obras que estavam em andamento, retomamos as obras, continuamos com o nosso planejamento e a cidade está com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e com projeções, né? Anunciamos um pacote de obras aí para a cidade na educação de 140, 150 milhões de recursos próprios para os próximos 2 anos. Prefeito, e o que o senhor queria que tivesse acontecido em 2022? O senhor botou no em 2022 eu vou fazer isso, eu vou entregar e não aconteceu. A compra do SESI. Acho que se tem algo que, de certo modo, frustrou a minha gestão nesse ano, não é a gestão como um todo, foi a não entrega do SESI efetivamente para a população de Blumenau, porque eu entendo que o SESI é um patrimônio da cidade, precisa voltar para a cidade, para a gestão e para a organização estrutural da cidade. Além de ser um patrimônio da cidade, ele é, sem dúvida, vai ser um impulsionador do turismo esportivo e de eventos. Mas, prefeito, como? Hoje, por exemplo, se a gente pegar a Febratex, ela pode ter dentro do SESI, inclusive, um pavilhão de exposições. Nada impede que isso aconteça e a Febratex está centralizada na vila e tem um pavilhão no SESI. Então, existem N configurações que o SESI pode atender e, claro, ao mesmo tempo trazer eventos na área de esporte aqui. E eu acho que também, aqui não é desmerecendo a Fiesc, pelo amor de Deus, eu acho que é essa, mas ele precisa de um carinho, né? Ele precisa de um cuidado, ou seja, após a compra a gente já tem que começar a planejar uma grande reforma nele, porque nos últimos tempos não teve o investimento que ele merece. Até porque a Fiesc também remodelou a sua visão de gestão, né, passou a centralizar mais na questão da educação. Prefeito, a questão do ginásio do Complexo do SESI estava lá para trás, mas agora o senhor já antecipou, então eu vou lhe perguntar. O que está pegando? Para deixar claro, havia toda uma negociação com o governo do estado e aí por uma questão da demora do Conselho Nacional da Indústria, por conta do período eleitoral, não deu para se fazer antes da eleição.
mas tinha a possibilidade de escanetear depois de resolvido o problema das urnas e o governo não fez isso. É isso? Me corrige. E qual é a sua expectativa? O novo governo, porque agora já estamos contando com o governador Jorginho Melo, vai fazer? Qual é a sua expectativa? Como é que está essa situação? Bom, primeiro eu tive 2 vezes com o governador Moisés depois da eleição e com o secretário Juliano e com o secretário Paulo Eli discutindo a questão da compra efetiva do SESI. E todas as vezes que eu estive com eles, a discussão era efetivamente a questão de não ter condições de assinar um convênio, porque eles não teriam recurso para deixar em caixa para a compra do SESI na sequência, porque a legislação é clara nesse sentido, todo convênio assinado dentro do período eleitoral, não há impeditivo, mas se eu assinar 1 milhão, eu tenho que deixar 1 milhão em caixa. Se eu assinar 30, eu tenho que deixar os 30 em caixa para pagar. Então, essa foi a argumentação usada por eles, né? Acho que Blumenau merecia esses 30 milhões, minha opinião, né? Se eles quisessem, poderiam ter estruturado isso aí em relação a isso. Claro que se a gente voltar um pouquinho a fita, né? Houve também, isso eu alertava o presidente Mário Aguiar, eu entendo a burocracia deles, nós também passamos por isso, né? Nem sempre, porque eles não deixam de ser uma autarquia, né? Eles têm uma gestão, apesar de ter menos burocracia que nós, mas também têm responsabilidade de conselho, não é uma decisão individual, mas se eles tivessem feito a gestão antes daquele período eleitoral, a gente teria feito o convênio e provavelmente o SESI já estaria sendo administrado pela Prefeitura de Blumenau. E demorou para chegar onde a gente sabia que ia chegar. Mas, enfim, eles encontraram lá uma vírgula que algum procurador definiu como algo importante, dizendo que a pendência efetiva era que eles queriam cobrar de nós o terreno que nós demos, né? Não tem sentido, né? Nós não íamos fazer isso de jeito nenhum. Então, foi essa a principal dificuldade que a gente viveu em relação ao SESI, efetivamente. E a perspectiva para 2023? O senhor já conversou com um governador eleito, com pessoas ligadas a ele? Já conversei com o governador sobre isso, o próprio presidente Mário Aguiar já conversou, o deputado Ivan Nats assumiu o compromisso, inclusive fez uma emenda, apesar de que a própria Michele, que é adjunta, e o Paulo Eli disseram que deixaram o orçamento para o ano que vem, a previsão de compra do SESI, eu não vi, a não ser aquela emenda, mas estou confiando aí, porque o Paulo Eli é um dos entusiastas, enquanto secretário, do SESI também como uma ferramenta de desenvolvimento econômico para a cidade de Blumenau. Bom, eu me lembro que, depois a gente volta a falar mais coisas relacionadas ao governo do estado, agora eu queria falar de algumas ações da prefeitura. Eu me lembro que em janeiro desse ano eu escrevi uma matéria sobre as importantes entregas que deveriam acontecer para a área de turismo e lazer. Muita coisa aconteceu e e algumas coisas não aconteceram. Prainha, aqui a Praça da Prefeitura também atrasou, e o Frozen, que o negócio acabou zerando, voltando para estaca zero. Fala um pouquinho como estão essas situações, em especial a questão da Prainha. Bom, a Prainha, na realidade, e aqui a gente precisa fazer uma reflexão sobre ela, né? Nós tínhamos definido a empresa Stein como vencedora do processo licitatório. E aí a segunda colocada entrou com uma ação judicial e, na justiça, conseguiu o direito de executar a obra usando lá alguns argumentos nos quais nós a desclassificávamos. Argumentos estes que, nesse momento, impedem a continuidade dela, inclusive, e outras questões. Tecnicamente, a gente faz um processo licitatório aqui levando em conta preço e técnica. Não adianta você só ter o melhor preço se você não entrega uma obra tecnicamente qualificável. É essa a discussão que a gente tem feito ali em relação às obras também. Então, dentro desse cenário de técnica e preço, a gente tinha definido que a Stein era a empresa que poderia fazer. Judicialmente, a segunda colocada ganhou, agora ela não conseguiu fazer a entrega, nós tiramos ela fora, estamos chamando a segunda colocada que aceitou, esperamos aí no início do ano que vem fazer essa entrega importante para a cidade, que é a revitalização da nossa prainha, né? E por consequência já lançarmos aí no início do ano que vem o processo licitatório de um convênio assinado com o governo do estado, que já está garantido, e aqui eu preciso agradecer também ao governador Moisés, que era um convênio que nós não tínhamos tanta expectativa e num curto espaço de tempo nos garantiu 25 milhões de reais, que nos dá a condição de executar a obra da margem esquerda, que é uma obra sonhada já há, eu diria, uma década aí pela cidade. Sim. Desde 2011, 2012 se fala nessa obra da margem esquerda, e que começou uma parte em 2013, 2014 e depois foi paralisada, terminou-se o enroncamento, mas nunca foi feito o acabamento final e efetivo. Então essa é uma ação importante e
Em relação à questão da outra obra, é uma obra privada, apesar de ter todo um processo licitatório, a Praça da Estação, né? Mas está bem encaminhada, Está bem né? encaminhada, ela está bonita aqui, você pode ver. Sim. Agora estão fazendo o relógio das flores, que acabaram levando também para dentro da praça, eu autorizei que fosse, até porque aí vai ter toda uma condição de agilidade, de cuidado, e vai ser uma praça que vai devolver a réplica da estação de trem que tinha aqui nessa redondeza, exatamente se era aqui onde era a prefeitura, onde a delegacia regional ou ali, a gente ainda não conseguiu achar a posição, mas que existia aqui, que foi lá no momento inicial de um final de semana, de um domingo, lendo Blumenau em Cadernos, que eu fiz a proposta para a diretoria aqui da CEPLAN, que apresentou um pré-projeto que virou um projeto de investimento de mais 4 milhões de reais. Então, são ações como essa que nos dão esse desejo de continuar impulsionando a economia e o turismo. Além disso, tem a questão do Frozen, que eu acho que é o maior desafio, novamente, né? A empresa que se zerou total, né? Que zerou total, e que a gente vai buscar esse modelo ou um outro modelo de concessão em relação a esse processo. Bom, vamos lá. Centro de convenções. Depois de muita demora, tudo finalmente se bateu o martelo esse ano. Em que situação está a obra? Nós estamos, nesse momento, enfrentando um desafio em relação ao centro de convenções, que é o mesmo desafio que nós tivemos, inclusive, nas pontes, né? Nós tínhamos dificuldade, a empresa, mesmo ganhadora do processo licitatório, não conseguiu locar perfuratriz para fazer o estaqueamento, né? E agora conseguiu e está fazendo, só que são 300 estacas que tem que ser feitas e eles conseguiram 1 ou 2 máquinas, conseguem fazer 5 ou 6 por dia, mas já está bem adiantado o processo. A obra está caminhando e nós estamos acompanhando para que a gente, logo após a conclusão das bases, a gente consiga colocar a estrutura. A estrutura é metálica, né? Então acho que essa é uma facilidade, ela tem agilidade na sua estrutura, na sua estruturação. Segundo o secretário de Obras Maior, que aí eu não consigo detalhar, mas eu não tive reunião recente, a empresa já encomendou essa estrutura e deve estar sendo colocada logo na sequência. É uma obra para 2023, para estar pronto. 2023, 2024, início de 2024. Eu acho que primeiro semestre de 2024 pela sua complexidade. Entendi. Aeroporto Quero. Também outra novela, depois de muita conversa, que se começou a fazer balizamento, cercamento, também tinha recurso para a revitalização da pista também. Como é que está a situação do aeroporto? Então, o aeroporto, o balizamento, eu acho que a questão da novela, não, a gente tem que fazer projetos. Quando a gente fez o convênio com o governo do estado, não tinha projeto, contratou-se projeto. Esse eu acho que é o grande desafio, né? Contratou-se projeto e agora todos os projetos contratados foram licitados e estão em andamento. Cercamento está em andamento, muito bem, obrigado. Balizamento está caminhando. Inclusive fizemos um ajuste no balizamento para não prejudicar pouso e decolagem, está fazendo noturno. Então, é algo que a gente fez de um investimento maior para facilitar a vida dos que operam atualmente no aeroporto. E agora vem a questão do terceiro item, que esse depende do governador que vai assumir. Nós temos 5 milhões garantidos, em tese, numa publicação do Plano 1000, já está licitado, né, por 7 milhões e 700 mil a troca do piso do aeroporto. Né? Agora, depende ou não do novo governo manter esse recurso para que a gente possa fazer. Inclusive, o contrato, eu já homologuei a licitação, o contrato tem vias de assinatura, eu vou dar ordem de serviço ou não, de acordo com a definição do novo governo, se vai dar continuidade a essas ações. É uma obra que, essa sim, vai gerar inclusive interdição na pista, mas vai dar uma outra estrutura para o aeroporto. Somado-se a isso, tem mais 6 milhões de recursos, 6 milhões e 800 de recursos previamente garantidos no aeroporto, também em publicação do governo do estado, para desapropriação. Né? Desapropriação de 2 áreas que vão dar a condição da gente implantar um hangar, né, de embarque e toda uma melhoria em relação à questão do balizamento, que ainda é necessário em relação ao aeroporto. Então, tudo isso já está programado, mas 2 obras já estão em andamento com recursos e 3 ações dependem efetivamente, tanto a questão das 2 desapropriações e a questão da troca do piso da pista depende do governo do estado. A obra que seus vizinhos tanto cobram, Terminal Oeste ali, que o senhor também se cobra quando passa ali, como é que está a situação? Eu tive pesquisando, está bem encaminhado, depois também de ter problema com a empresa que tinha ganho a licitação, qual é a sua expectativa de entregar? A empresa está trabalhando bem, né? Inclusive já está com a área de lazer estruturada ali, bem estruturada, bem acompanhada, bem
encaminhada, não é encaminhada. Falta, eu diria agora, começa a fase dos acabamentos da obra, a estrutura do terminal já está pronta, a parte externa está se fazendo a colocação de pavers e outros pavimentos, asfalto onde é necessário, concreto onde é necessário, e a área de lazer também está bem encaminhada. Inclusive vai ter uma pista de skate ali, né? Num tamanho muito bom para garotada jovem que gosta de praticar skate, desenvolver outras atividades, pista de caminhada, playground, espaço para animais, um pet place também. Então, uma série de ações que a gente vai levar para a região da Oeste, algo que ela não tem, também uma área de lazer, né? Então, não é só um terminal que está sendo desenvolvido ali. E no futuro, ali próximo, a gente quer desenvolver outras ações importantes para o governo de centralização de serviços, que a gente está num planejamento e que a gente deve anunciar tudo, se der certo, em fevereiro ou março do ano que vem, ali também. Mas, de novo, né, como você colocou, a empresa que estava ali não deu certo, a gente rompeu o contrato e acho que o novo processo licitatório encaminhou para uma boa empresa e a entrega vai acontecer. Fora isso, até para quem mora ali na região do meu bairro, a gente desapropriou uma área praticamente em frente ao Clube Água Verde e onde a gente vai fazer uma nova rotatória, né, para diminuir a distância para fazer o retorno, ou seja, quem mora nas ruas ali anteriores vai ter uma condição de fazer o retorno, não precisa mais ir lá no Terminal Oeste para fazer o retorno para vir para a região central da cidade. Como é que tá? Já estava previsto no projeto original, era para ser no terreno do Clube Água Verde, mas aí por uma questão de entendimento ou desentendimento, né, acabou não acontecendo, então a gente agora conseguiu ajustar na parte da frente do clube. As obras no corredor sul da região ali, então a gente percebe principalmente ali na entrada da Hermann Uscher, que ali tem uma obra importante. Qual é a situação daqueles trabalhos? Qual é a perspectiva? Porque eu acho que tem novos investimentos chegando aí. Como é que o senhor está planejando para 2023 tocar essas obras? Nossas obras aí, os recursos estão garantidos, a gente imagina terminar essas obras aí no primeiro semestre do ano que vem. Tinha uma expectativa de algumas delas concluir esse ano. Infelizmente tivemos chuva, tivemos uma série de desafios em relação a isso, que acabaram atrasando as obras, mas boa parte delas já estão estruturadas. Acabamos de entregar basicamente uma rótula na frente da antiga Souza Cruz, agora a Bela Janela, ficou uma rótula gigantesca. Até preciso fazer aqui o agradecimento ao Beto da Bela Janela, de público, porque ele doou o terreno, porque aí a gente conseguiu acelerar o processo, não precisou desembolsar recursos, até porque facilita e vai melhorar muito aquela região, que era um risco, né? Se ele mantivesse ali sem a rótula, se nós não fizéssemos sem a rótula, seria uma região onde ia ter acidente, íamos perder vidas, assim a gente garantiu uma segurança diferenciada. E a gente tem investido não só lá, né? Em outras, fizemos lá na região do Progresso também uma rótula. Então a gente está ampliando a questão do investimento na região sul, que há muito tempo tinha sido esquecido, né? O meu governo, o governo da Maria, tem uma visão muito clara para a região sul da cidade, de investimento, de ação, de desenvolvimento. Eu tenho conversado com empresários lá, eles estão felizes, claro que sempre alguém cobra, e com razão, a questão das obras, mas eu tenho dito, olha, eu só consigo fazer obras se eu quebrar os ovos, né? A gente vai, para fazer um omelete aqui, a gente tem que quebrar ovos, não tem jeito. Gostaria de ter a solução diferenciada para isso, gostaria de trazer aqui uma solução, eu vou fazer obra e não vai incomodar vocês. Uma delas que a gente consegue fazer que não incomoda é lá, por exemplo, na Teca, né? Sim. A gente está fazendo por baixo por um sistema que não é barato, mas que ali não tem nem como escavar. A 9 metros de profundidade não tem máquina que vai chegar lá embaixo e não tem contenção para que não morra gente lá dentro. Então, a gente está fazendo todo um trabalho de novas galerias por baixo da terra. Em alguns lugares é possível, em outros não. E ali a gente conseguiu fazer isso. E na região do Garcia, como é obra de asfalto, de alargamento, de melhoria, não deu para fazer diferente. Mas, se você olhar para a região sul da cidade, nós já fizemos a ponte que aqui na entrada da cidade, do lado do desembargador Pedro Silva, da Tapioca, que já facilitou e melhorou muito o fluxo. Nós já fizemos a ponte ali nos fundos da Cooper, que interliga com a Hermann Uscher, né? Da Soldado Maci Pinheiro. Estamos fazendo a ponte lá na Rua Anchieta, fizemos a rótula lá no Progresso, repavimentamos Então, vamos terminar agora a Rua da Glória, fizemos a Progresso, uma parte dela, a Rui Barbosa, né, a Emílio Thalmann, ou seja, tem várias ações de melhoria, a Jordão, de melhoria para a região sul e
uma das obras que se falava que era impossível fazer a abertura da Velha Garcia. Né? Fomos lá e fizemos. Ah, não vai dar. Como não vai dar? Vamos lá fazer um estudo técnico e reabrimos ela. Inclusive, eu estou fazendo um estudo, eu não consigo fazer obra, gostaria de fazer, né? Mas dá possibilidade ou não de pavimentação dela. Ou seja, entregar um corredor que vai melhorar em muito a mobilidade daquela região. Mas quando eu falo pavimentação, não é jogar asfalto só na Velha Garcia. É começar aqui embaixo na Hermann Rucher, na Antônio Zendron, e sair lá na Jorge Lacerda, lá na Velha. Ou seja, interligar essas vias efetivamente, né? Então são essas as ações que a gente também já está planejando. O senhor falou no começo da entrevista sobre os recursos para a educação, foi lançado um pacote recentemente. O que o senhor quer fazer? O que está previsto em linhas gerais nesses investimentos? Nova escola, nova obra ou é para melhoria? O que o senhor pretende usar esse dinheiro? Esse recurso é para melhorar o que já existe, né? E acho que aqui é importante a gente desmistificar algumas coisas. Nova escola para quem? Né? Acho que tem que começar a fazer nova escola para quem? Se a população está diminuindo, a natalidade está diminuindo, vamos fazer nova escola. É fácil botar uma placa, tem muita gente que quer fazer nova escola para botar uma placa, né? Claro que em alguns lugares a gente vai botar nova escola. E eu tenho dito que os meus sucessores ou a minha sucessora, né, vai ter que fechar a escola. Por quê, prefeito? Porque vai diminuir o número de alunos. Nós vamos ter que fazer algumas opções. Não adianta manter 4 escolas, 2 escolas, uma do lado da outra, funcionando com menos alunos, né? Ou você cria contraturno, que também é uma ação que a gente vai desenvolver, né? Ou você começa a discutir a necessidade de manter as 2 escolas ativas, porque 2 escolas, 2 diretor, 2 agente administrativo, é mais coordenador pedagógico, é mais infraestrutura, é mais isso, mais isso, mais isso, e desnecessariamente. E esse é um debate que tem que ser feito, como a gente vai fazer na Vila Itopava. Na Vila Itopava, agora a gente está em vias de assinar a ordem de serviço da nova escola lá, que vai chamar Erno Bublitz, né? E lá a gente vai juntar Erich Klabund mais 2 outras escolas menores numa só. Por quê? Porque nós vamos poder dar uma estrutura melhor para essa garotada, para essas crianças, com ginásio, com toda uma questão que numa escola pequena você nunca vai oferecer para elas, né? Não que não seja, eu estudei escola isolada, né? Sou fruto de escola isolada durante um ano da minha vida, eu sei o que é isso, né? E você consegue fazer um bom aprendizado, mas não hoje, com a tecnologia presente, você precisa oferecer mais e melhor condição para essas crianças. Na saúde, E voltando, o que a gente pretende fazer? Desculpa, né? A gente não terminou essa resposta, né? A gente pretende reformar escolas. Vou citar um exemplo, né? Oscar Umberrão, que é perto da minha casa, ali na região também, ela está crescendo demais aquela região. Então a gente precisa ampliar a escola e reformar a estrutura que existe e construir uma nova estrutura coberta de quadra esportiva para a garotada lá. A Lorecita Bowman, também lá na região da Itopava Central, que está crescendo aquela região. Nós precisamos oferecer estrutura adequada para aquilo lá. Quando eu assumi a gestão lá na Lorecita Bowman, a reclamação das famílias era lama para chegar na escola, né? Botamos, calçamos, resolvemos o problema de lama, demos estacionamento, já reformamos a escola uma vez e agora vamos ampliar a escola, com quadra coberta, inclusive, porque é uma escola que vai crescer. Então a gente tem que olhar para onde a região e a cidade vai crescer de Blumenau e projetar, não esquecendo as outras, nós não estamos esquecendo a região sul da cidade, mas projetar o crescimento para aquela região, tanto na questão de escolas e de centros de educação infantil, né? As antigas creches, que eu não chamo mais de creche, eu chamo de centro de educação infantil. E aí, nessas estruturas, né? E além disso, material esportivo, né? Quando eu assumi o governo, material esportivo na escola era artigo de luxo, né? Eles trabalhavam quase com material reciclado. Hoje a gente está comprando material esportivo de qualidade o tempo todo. Bandas de fanfarras, material, a gente está comprando bandas de fanfarra, roupa para banda de fanfarra. E eu acho que talvez o melhor investimento, a melhor decisão que esse governo já tomou, Gonçalves, que não vai aparecer agora, foi mudar o modelo de uniforme das escolas. Né? A gente anunciou isso na última reunião. O nosso modelo vai ser igual. As crianças pobres, ou as de baixa renda, elas vão usar o mesmo uniforme daquelas que têm condição de comprar um uniforme. Ou seja, não vai mais ter aquele uniforme com a bandeirinha da prefeitura e dizer, aí as crianças ficavam cochichando, esse ali não tem dinheiro para comprar. Não, eles vão ter que se sentir crianças participantes da vida e da rotina da escola normal como qualquer criança. E a prefeitura vai dar aquele uniforme. O padrão do uniforme vai ser igual para todas as escolas, o que vai mudar é o logo da
da escola fixada aqui, que todas as crianças também vão ganhar. Então, esse é o padrão que a gente vai definir de qualidade, material bom e que nossas crianças merecem. E aqui fazer um reconhecimento, eu tenho 2 filhos, né, em escola pública de Blumenau, que é na Fernando Osterman, que também passou por uma revitalização importante e também toda a estrutura física e o apoio dos professores. Eu sempre reconheço muito a valorização do serviço público, tanto nas pessoas que fazem, como também na gestão. Prefeito, saúde. E vai ter mais um investimento lá de estrutura de novo. Opa, coisa boa. Na saúde, na campanha se falou muito, na campanha em 2020, da necessidade de se equipar melhor os ambulatórios gerais, no sentido de que ajudasse a minimizar os impactos nas emergências dos hospitais da cidade. O que foi feito nesse sentido e se tem alguma coisa para ser feita ainda? Então, na realidade, nós ainda estamos vivendo na saúde o efeito rebote da pandemia, né? Esse efeito rebote ele vem na questão do atraso de cirurgias, né, de algumas consultas que acabou gerando filas. O secretário Lanzarin, inclusive, esteve aqui um pouquinho antes, tem trabalhado para acelerar esse processo em parceria com os hospitais, daquelas que são nossa responsabilidade. Sim. Algumas não são, né? São do governo do estado e do governo federal, e estamos tentando acelerar esse processo para que a gente consiga trabalhar essa questão da estruturação dos nossos ambulatórios gerais. Paralelamente a isso, nos nossos ambulatórios gerais, nós já criamos agora os AGFs, Ambulatório Geral da Família, nós estamos reestruturando esses ambulatórios na questão de pessoal para que a gente possa trabalhar na sequência a reestruturação também da estrutura de apoio. Então, tenho trabalhado para que a gente possa levar serviços, tenho cobrado isso do secretário, terceirizar algumas ações, até porque não cabe a nós fazermos exames, por exemplo, né? A gente precisa levar para dentro estruturas privadas, capacidade técnica de acelerar isso e evitar que as pessoas fiquem girando na cidade, né? Inclusive, estivemos agora no hospital, estivemos com o Hospital Santo Antônio, a gente vai conseguir trazer um novo equipamento que vai evitar com que os nossos, via governo do estado, né? Que os nossos atendidos de, por exemplo, oncologia vão ter que ir para Brusque fazer um exame, eles vão poder fazer o exame aqui no Hospital Santo Antônio e a gente vai poder acelerar uma série de processos. Então, esse trabalho está sendo organizado para a gente conseguir fazer e desenvolver isso em breve com novas unidades ambulatoriais. Nós temos um compromisso de construir um ambulatório geral para a região norte da cidade, né, do Badenfurt, Texto Salto, está ali no Lusco-Fusco, entre os dois, né? Então a gente está definindo o local e nos próximos dias a gente deve anunciar, inclusive. Prefeito, vamos falar sobre o Plano 1000. Foi um canto da sereia para todos os prefeitos, todo mundo ficou muito entusiasmado, porque era um plano municipalista, mas obviamente com o governador Carlos Moisés fora desse processo, não que ele vá acabar, mas vai ter que ser dado uma repaginada pelo governador eleito. Me corrija se eu estiver errado. 7 obras, eram 7 obras que estavam em execução aqui em Blumenau? Não, 19. 19 no total? Então eu estou bem errado. O que tem garantido do Plano 1000? Ó, essas 19, elas vão ser conclusas? Tem dinheiro para isso? Essa era uma grande preocupação. Que situação estão elas e no conjunto? O senhor confia assim, não, essas obras vão acontecer, tem dinheiro, nós vamos tocar. Então, eu tive uma reunião com o secretário Paulo Eli sobre a questão das obras do Plano 1000. As obras iniciadas não vai haver problema em relação à questão... 19. Essas obras, né? Algumas já foram até, não é só obras, né? Sim. Vamos colocar aqui, a desapropriação da Expofer foi recurso Plano 1000. Né? Sim. De mais 2 terrenos ali atrás da Vila Germânica que foram recursos Plano 1000, já são 3, né? Que Sim. já está pago, inclusive não tem mais nem discussão em relação a isso. A desapropriação de um terreno lá na Mike Antes-CD, que foi Plano 1000, nós já usamos uma parte, estamos utilizando o restante, já iniciou, né? A ponte da Mike Antes-CD, que dos 7 milhões e pouco ali do ponte, pavimentação, 5 vem do Plano 1000, o restante é do município, já está em andamento, não há interrupção. A reforma da Vila Germânica é Plano 1000, não há interrupção. A ponte da Praça do Estudante
é plano 1000, não há interrupção. A ponte da Rua Paraíba não há interrupção, é plano 1000. A ponte da Engenheiro do Deck não há interrupção, é plano 1000. A ponte da Santa Terezinha não há interrupção, é plano 1000. A José Reuter, a pavimentação até o final, é plano 1000. A Walter Berner praticamente já concluiu, é plano 1000. Então, na realidade, eu acho que assim, a gente não pode chamar de canto da sereia, foi uma realidade. Sim, sim. O plano 1000 foi uma realidade, né? Foi assinado, inclusive é um plano que o governador Jorginho tem que revogar a assinatura ou continuar os repasses que cada município tem. Nós teríamos aí em torno de 73 milhões de direito por ano de receber desses recursos para obras na cidade. Então, resta saber qual é o encaminhamento que o governador Moisés vai dar, porque o Ministério Público, ele questionou a forma de repasse direto sem análise prévia do projeto, apesar de que havia análise prévia de todos esses projetos foram analisados, não foi um repasse, eu só mandei lá e o governo mandou. Todos os meus projetos, inclusive, eu afundei carreiro para serem aprovados, né? Então não houve isso, acho que há um mau entendimento, houve um mau entendimento, falei isso inclusive para o procurador-geral, né? E a FECAM, inclusive, levou essa informação para o Ministério Público. Todos os projetos foram aprovados, né? O modelo de repasses, desse repasse de até 5 milhões direto, que eles questionam, né? Apesar de que não é direto também. Por exemplo, eu aprovei a obra da ponte da Maiquiana e Sindec. Eles não repassaram 5 milhões. Eles vão repassar de acordo com a medição. Eu vou ter que fazer a obra, medir e pegar e aí pagar o fornecedor. Sim. Então não há nada de dinheiro na conta, eu vou usar onde eu quero, está sendo usado dentro da obra e dentro da ação aplicada, né? Nessa relação do Plano 1000, o senhor tinha a expectativa muito grande da revitalização ali do Corredor Norte, ali da Pedro Zimmermann, que o senhor tinha um desenho de fazer. Não. Extra Plano 1000. Não, essa é uma discussão extra Plano 1000. Tá. O Corredor Norte, inclusive com o governador Carlos Moisés. Com o governador Carlos Moisés. É um projeto extra de discussão, sim, até porque o próprio governo do estado está investindo em rodovias estaduais e na melhoria delas. Sim. E nós estamos fazendo um projeto em cima de uma rodovia estadual, transformando ela numa rua já, de certo modo, para atender a necessidade daquela região. Então, eu continuo com a mesma expectativa. Quando o projeto estiver pronto, eu acho que em fevereiro, eu devo apresentar ele para a comunidade de Blumenau, junto com outros grandes projetos de investimento, né? E eu quero levar esse projeto ao governo do estado para buscar ou a parceria ou o pagamento desse projeto. Senão, eu vou usar o recurso do Fomplata, né? Prefeito, como você pretende fazer? Se o governo do estado não quiser bancar o projeto, que eu acho que ele deveria bancar como gratidão à cidade, eu falei isso para o governador Moisés e vou falar isso para o governador Jorginho, né? Como reconhecimento do PIB da nossa cidade, do investimento, até porque, volto a dizer, a nova SC 108 vai demorar pelo menos mais 5 anos para ficar pronta. Não tem nenhum projeto dali adiante, né? E quando eu discuti isso naquela vez, eu falei isso para o secretário Tiago. Secretário Tiago, eu não estou falando mal de você, né? Eu só acho que a gente tem que fazer uma visão e um planejamento adiante. Eu acho que ali essa obra vai demorar mais do que o tempo que eu vou demorar para revitalizar esse 68. Se a gente conseguir ter o recurso, eu consigo, eu digo, a cidade consegue revitalizar esse 68 mais rápido do que a nova S68, né? Porque tem desapropriação, tem discussão judicial, tem isso, e algo que até tem na S68 revitalizada, que a gente quer fazer, mas como boa parte é faixa de domínio, é muito mais rápido e prático. E os projetos que a gente está fazendo, nós não estamos pegando e tirando nenhum prédio, nós não estamos mexendo em algo que vai trazer grande dificuldade para a desapropriação. Então, a nova S68, ela é mais longa a sua execução, mais demorada e complexa do que a revitalização. Se a gente conseguir o recurso do governo do estado, ou parte desse recurso, a gente consegue fazer essa obra, parte dela, entregar, inclusive, na minha gestão ainda, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Claro que essa discussão a gente vai ter que fazer com o novo secretário de Infraestrutura, que eu não sei quem é, ninguém sabe ainda, né? Então, assim que for indicado, talvez até quando essa entrevista for para o ar, a gente já tenha, né? Mas vai ter que fazer essa discussão, esse debate, e buscar a solução e entendimento disso. Eu tenho certeza que o governador Moisés, com a votação, o governador Jorginho, com a votação que teve aqui em Blumenau, vai ter todo o compromisso também de apoiar efetivamente a nossa cidade em relação a isso. Prefeito, tem 3, 4 perguntinhas sobre política, mas antes, para falar sobre realização. Alguma obra, alguma realização que eu tenha me esquecido de perguntar, que o senhor acha importante atualizar?
Ou passamos por quase tudo? Eu também, eu vim com 7 obras aqui do Plano Milton, me disse que tinha trocentas. Na realidade tem 7 pendentes ainda de vir recursos, que aí depende do governo do estado, né? Por exemplo, a Paulo Zingel já é uma obra em andamento do Plano Mil. A Paulo Zingel Filho está licitada, aguardando a liberação de recursos, né, para que eu possa fazer a Paulo Zingel Filho. A Frederico Jensen, na Itopavazinha, eu também tenho licitado, aguardando a liberação de recursos. São 5 milhões do governo do estado e 7 milhões do município, né? Assim, tem outras obras que ainda dependem, né, do governo do estado liberar para que eu possa fazer. São obras que estão dentro daquele questionamento, né, do Ministério Público da liberação ou não. Mas eu tenho obra licitada, se o governo do estado der ok, eu posso lá em fevereiro, no máximo, já iniciar as obras. Já está licitada, inclusive, porque eu tenho uma publicação de uma portaria, né, que nos dão a condição de executar essas obras. Então, só para você ter uma ideia, você tem 7 que você imaginava, na verdade temos muito mais, e são obras, por exemplo, o aeroporto é um deles, né? As desapropriações do aeroporto. Então tem várias obras que a gente tem aí prontas para iniciar e fazer com que a comunidade seja beneficiada, dependendo muito mais da decisão do governo do estado. Prefeito, vamos lá. Eu me lembro que há praticamente 4 anos, quando o governador Carlos Moisés, no primeiro mandato, segundo mandato, ele praticamente se encastelou antes ainda da pandemia, ele se encastelou, não conversava com as lideranças, com todo mundo. Bom, agora tem um novo governador que o senhor tem um bom diálogo, né? O senhor não fez campanha para ele no primeiro turno, mas fez campanha no segundo turno, né? Vestiu a camisa do Jorginho Melo e era um governador que não era senador, era deputado, o senhor sempre conversava. Na Assembleia Legislativa, a gente percebe que houve uma dificuldade também no relacionamento com a atual legislatura, de conversa e tal, de se aproximar. Também não era uma dificuldade necessariamente sua, muitas dificuldades eram relacionadas ao governador Carlos Moisés e acabavam impactando. Agora a gente já vê aí, tem o Napoleão Bernardes, ou seja, o Marcos da Roda, são pessoas que são próximas também. O senhor acredita que nesse começo, né, de nova legislatura na Assembleia, de novo governo, vai ser mais fácil, mais amigável, até para conseguir as obras, os apoios, as lideranças? Eu acredito que sim, né? A gente tem hoje uma outra condição, um outro perfil, eu diria assim, de representantes em relação a Blumenau na Assembleia Legislativa. Vamos pegar aqui, analisar os 4, se eu esquecer, o atual vereador e futuro deputado Marcos da Rosa conhece a cidade, vive na cidade, né? E foi presidente da Câmara, prefeito em exercício, que a gente possibilitou, inclusive, para que ele fosse, tem toda uma condição de trazer recursos e discutir efetivamente a cidade também, e me conhece, foi meu vice-presidente na Câmara, atuamos juntos, eu diria, a gente tem o telefone e a condição até de cobrar um do outro, quase que uma intimidade em relação a esse processo, além de termos a mesma visão de mundo e de sociedade, né? O deputado, ex-prefeito deputado Napoleão Bernardes foi prefeito, não preciso nem explicar que ele sabe, conhece a realidade de sentar na cadeira e colocar lá e tomar decisões difíceis, né? Teve uma decisão gigantesca que é o transporte coletivo, teve a decisão dele, inclusive, de ir para um processo eleitoral, então ele enfrentou decisões, cobranças e sabe a importância de ter um deputado presente, e pelo que eu vejo ele, e tenho conversado com ele e acompanhado nas redes sociais, tem toda uma visão proativa em relação a isso. O delegado Egídio Ferrari também me parece alguém, claro, não esteve ainda numa função pública, a não ser de delegado, que ela tem uma característica completamente diferente, mas que sabe como servidor público que é os desafios também que passa lá e que vai ser cobrado até pelos seus colegas e outros servidores, mas ao mesmo tempo tem uma causa que ele com certeza vai defender, mas que vive aqui na cidade, vive na região e conhece as demandas da nossa região e que vai estar conosco. A gente tem diálogo, esteve no meu partido, decidiu ir para outro partido para fazer a sua candidatura por uma questão de possibilidade de eleição, né? Se tivesse ficado no meu partido, tinha se eleito do mesmo jeito, né? Então, dentro dessa característica, optou por isso, mas é um amigo, é um parceiro que a gente vai poder contar. E o Nats, né, o deputado Ivan Nats, ele, na outra, e aí você falou bem, no outro governo ele teve mais na oposição do que na situação, e acabou dificultando
quer dizer, ele nunca esteve na situação, sempre esteve na oposição e acabou dificultando a agregar novos recursos além das emendas naturais dele por causa dessa posição. Nesse governo, inclusive ele está sendo cotado para ser líder do governo, né? Ele tenho certeza que ele vai ter a condição de abrir portas, janelas, enfim, arapucas aí para a gente entrar para dentro e chegar lá na frente do governador, enfim, caminhos aí para a gente achar os recursos que a cidade tanto precisa e defender, como já apresentou a emenda para o SESI, se posicionou favorável a ela, vai estar conosco nessas discussões. E no plano federal, vamos lá, Blumenau sempre reclamou muito nos últimos 4 anos da falta de representatividade na Câmara dos Deputados, temos 2 deputados eleitos, Ismael dos Santos, Ana Paula Lima, tem um novo governo, né, um governo do PT. Qual é a sua expectativa e que tipo de conversa que o senhor fez ou pretende fazer com esses 2 representantes? Também tem o deputado Gilson Marques, que é aqui de Pomerode, mas como é que o senhor pretende conversar com essas lideranças a ponto que Blumenau esteja no mapa de investimentos federais? O deputado Gilson Marques, ele trabalha na questão de projetos. Você tem que caminhar projeto, ele não constrói relação com os prefeitos. É o modelo dele, né? É o modelo do Novo, que, na minha opinião, não constrói em prol das cidades, né? Mas esse é um caminho que eu não vou entrar no mérito aqui, porque aí a gente vai se alongar nesse debate. O deputado eleito e deputado estadual Ismael sempre esteve presente na cidade, claro, ele tem uma ramificação estadualizada, né, na sua condição, ele vai acabar atendendo boa parte dos municípios, mas tem sua sede aqui, sua base aqui, e vai nos ajudar em Brasília a defender questões, por exemplo, na questão da dependência química, é alguém que vai continuar com a mesma bandeira, que faz esse trabalho muito bem feito, inclusive, né, que vai ajudar nessa bandeira lá em Brasília, e que vai trazer recursos. O PSD, pelo que eu sei que é o partido que ele está, vai estar na base do governo Lula, não sei se ele vai estar, mas o partido vai estar, então ele vai ter um desafio também em relação a essa questão, até pela cobrança do voto em relação a isso, mas é alguém que tem, eu diria assim, sabe lidar com os problemas e os desafios, e tanto é que está na vida pública há muito tempo e sempre fazendo bons mandatos. E a deputada Ana Paula é da base do governo federal e já conversamos com ela e com o candidato à época Décio também, que se colocaram à disposição da cidade, sabem os desafios da cidade e, claro, como foram eleitos, eu creio que vão querer trazer recursos e ações, e nós vamos utilizar, eu diria assim, de modo claro, os caminhos e as portas que se abrirem, independente do governo que lá está, né? Para que a gente tenha acesso a esses recursos, se é governo PT, se é governo ou não, em que nesse caso é governo PT, e nós iríamos bater na porta do mesmo jeito, buscar recursos e cobrar. Como eu sou Bolsonaro e sempre defendi o Bolsonaro, mas quando houve recursos, corte de recursos nas BRs, eu também cobrava a questão do corte de recursos nas BRs. Eu acho que essa é especial na nossa 470. Então, dentro disso, eu não vejo dificuldade de conversar, né? E eu diria assim, se o governo Lula ou quem estiver pensar em algum momento adiante reeditar esse mandato, vai ter que mudar o modelo de diálogo com as bases dos locais onde teve efetivamente a maior rejeição, eu diria que é Santa Catarina e outros estados, né, trazendo recursos, ações e mostrando para que veio. 2 perguntas para encerrar. O senhor já me falou, mas agora vamos falar gravado. Teve algumas pessoas que disseram, não, o prefeito vai para o PL, vai sair do Podemos, já vai sair e tal. O senhor pretende mudar de partido a curto prazo? Eu já conversei com o governador Jorginho sobre isso, conversei com outros representantes do PL. Eu não vejo problema de discutir essa questão adiante. Eu só acho que não é o momento da gente conversar sobre isso, né? Primeiro, porque eu acho que o governo do estado precisa e o PL precisa se estruturar efetivamente no processo de gestão do estado. E eu não quero ser oportunista, não quero chegar lá agora, não, agora está ali, quero sentar. Eu acho que é uma questão que tem que discutir. Se houver essa condição, ela vai ser com maturidade, com responsabilidade. Tenho o maior respeito pelo governador Jorginho, me convidou inúmeras vezes para estar no PL, né? E então eu estou bem tranquilo em relação a isso. Eu falei isso faz uma semana, eu conversei com ele ao telefone sobre essa questão. Estamos bem tranquilos e vamos discutir esse tema adiante no momento certo, para mim e para o Estado, eu diria assim, especialmente para aquilo que a gente tem adiante. Bom, para encerrar, o senhor está de aviso prévio
2 anos de aviso prévio, porque o senhor não pode ser candidato em 2024, enfim, porque não pode ser candidato à reeleição. Como é que o senhor desenha esses 2 anos do seu mandato? Como é que o senhor desenha a sua sucessão? Até o momento tudo se parece meio normal, né, normal entre aspas, que na política isso às vezes não funciona, para a questão da vice Maria Regina. O senhor tem declarado, colocado ela sempre no dia a dia da prefeitura e tal. Agora o cenário mudou com o resultado da eleição e tal. Como é que o senhor visualiza os 2 anos que o senhor tem e a sua sucessão? Com o mesmo cenário. Qual? De trabalhar para que a gente possa ter a Maria Regina como minha sucessora. Não tem nada de alteração em relação a esse cenário. Acho que ela tem um baita perfil, ela é gestora como eu, né? Tem capacidade de liderança, tem capacidade de gestão, tem posição, né? Sabe cobrar, sabe se posicionar. Eu creio que será um grande nome para a cidade. É claro que a minha escolha não é a escolha das pessoas. Naturalmente isso pode se desenhar diferente, mas eu não vejo nenhuma alteração nesse processo até aqui. Estou absolutamente convicto em relação a essa direção, esse encaminhamento. Claro, o processo, ninguém é candidato de si mesmo, nem porque um quer, né? Acho que cada um precisa construir, a própria Maria Regina tem essa consciência do seu papel de construir a sua possibilidade de ser candidata a prefeita adiante. Prefeito, obrigado, né, por essa entrevista mais longa, né, um bom Natal para o senhor, para a sua família, uma boa virada de ano. Ainda temos aí também festão aqui no Réveillon aqui em Blumenau. Obrigado mais uma vez. Que eu vou estar aqui, inclusive, né? Desde que assumi o governo, todos os Réveillons eu estive aqui trazendo a saudação para a população de final de ano e as bênçãos do ano novo. Gosto muito disso, gosto de me envolver com o trabalho comunitário, gosto de estar na comunidade, nas festas, com as pessoas. Eu acho que é esse contato que me dá a condição de enxergar o que a cidade precisa, né? Esse contato nas redes sociais, as pessoas cobram, né? Às vezes a gente é confundido, né, que a rede social é promoção pessoal. Na realidade, a rede social é cobrança da comunidade em cima do prefeito. A rede social, ela tirou as pessoas na fila de entrada do gabinete do prefeito e trouxe para uma nova fila, né? É um canal de comunicação. É um canal de comunicação, né? Porque as pessoas elegem o prefeito, não a prefeitura. A prefeitura está aqui, né? Elas querem cobrar de quem elas botaram aqui, com razão. E eu acho que as pessoas têm que fazer isso. Esse é o papel, a gente tem que responder. Às vezes, algumas pessoas, pô, prefeito, o senhor é meio duro na resposta. Não, eu sou realista, não sou duro. Eu só não gosto de dar tapinha nas costas. Eu acho que as pessoas também precisam entender que o modelo político mudou. As pessoas querem gestor, elas vão ter resposta de gestor. Elas querem pessoas com integridade, elas vão ter respostas com integridade. Então, acho que esse é o modelo que eu tenho tentado implantar aqui na prefeitura, com as minhas respostas, com a equipe que tem me ajudado nesse processo, porque é esse contato e essa relação que me dá suporte para continuar adiante, né? Essa condição das pessoas conhecer a minha vida, eu continuo morando na mesma casa desde 2007, não mudei de endereço porque virei prefeito, né? Eu acho que essa relação próxima da comunidade me dá essa oportunidade. E ao mesmo tempo, Gonçalves, aqui a gente falou de muitas coisas, mas de poucas coisas frente daquilo que a gente está realizando pela cidade, daquilo que a gente está enxergando para o futuro da cidade. Quando você fala dos próximos 2 anos, eu enxergo muita entrega, né? Eu enxergo muito compromisso, até o último dia de 31 de dezembro de 2024. Eu podia ter sido candidato, acho que facilmente me elegeria deputado estadual ou federal, né? Mas e o meu compromisso com as pessoas? Onde é que ele fica, né? Aquela palavra que eu dei para as pessoas que iam terminar meu mandato, onde é que ela fica? Eu não consigo fugir do meu compromisso com as pessoas. Eu acho que essa é a principal entrega que a gente tem. Nem sempre eu entrego tudo que as pessoas querem, mas o meu trabalho eu vou entregar sempre, todo dia, até o último dia. E agradecer também, Gonçalo, primeiro a minha família, né, que tem me carregado, a minha esposa, minhas filhas, tem me ajudado muito, né? Um beijo para a Su, amo ela demais. Ela é minha parceira, minha confidente, minha amiga, né? As minhas filhas que cobram muito, né, a minha ausência, e com razão, né? E já estão vivendo a vida delas, e com razão também, mas é sem dúvida um desafio gigantesco para a gente, enquanto gestor, conciliar esse processo. A Deus, que é a minha base, a palavra de Deus todos conhecem, é a base da minha vida, né? Eu tento acertar, apesar de que acho que Deus olha para mim de vez em quando e diz, pô, mas podia fazer melhor, né? E eu tento acertar conforme esse meu compromisso com Deus, que eu sempre digo aqui, que eu sou prefeito, Gonçalves, porque Deus mudou a minha vida, senão eu tinha pulado da ponte de ferro, né? Essa é a realidade real, tá? E eu tenho dito isso de vez em quando, né? Se não fosse essa palavra de Deus, eu tinha
envergado por rumos ou nem estaria vivo ainda hoje, né? Então essa palavra mudou o meu viver. E meu compromisso é oferecer para as pessoas um viver diferente com base naquilo que Deus fez na minha vida, oferecer uma vida melhor para as pessoas. E claro, eu só faço isso porque eu tenho um time, né? Eu tenho um time de secretários, de diretores, de gerentes e de servidores públicos que às vezes não concordam com a minha posição, mas trabalham em prol das pessoas. Eles às vezes não gostam do partido que o prefeito está, não gostam às vezes da fala do prefeito, não gostam do versículo do prefeito, mas eles estão lá para servir as pessoas e eu acho que essa gratidão a cada um deles a gente tem que trazer. São 9.000 servidores efetivos ou comissionados ou terceirizados que carregam essa cidade, que levam serviço, levam saúde, levam educação, levam assistência social, levam tanta coisa para as pessoas ao longo do ano que as pessoas nem percebem que acontece. Então, gratidão a todo esse time que nos ajuda e, é claro, a todos os secretários que nos ajudam nessa caminhada diuturnamente. E, para encerrar, a vice-prefeita e parceira Maria Regina, que é, sem dúvida, a minha confidente aí nesse processo também, depois da minha esposa de Deus, né, aquela que a gente tem compartilhado aqui as coisas. Eu tenho dito esses dias, eu falei no encontro de ex-diretores que estavam saindo da educação, eu disse, olha, o processo decisório é um processo solitário, né? Quando você tem que tomar uma decisão, você está só. E com a Maria Regina eu consigo dividir algumas dessas. Claro que a decisão final ainda a gente é a que leva a vidraça do prefeito, mas a gente hoje tem conseguido dividir algumas decisões. E a Maria tem participado de boa parte dessas decisões, em quase totalidade, e me ajudado a dividir um pouco essa carga. Então a carga hoje é um pouco mais leve por causa disso. Minha gratidão a ela também e a todos. E claro, a você, blumenauense, que orou, que pediu a Deus, que cobrou, que esteve junto do nosso lado, né? Eu desejo a você um abençoado Natal, né? Um Natal cheio de paz e alegria, que esse verdadeiro espírito de Natal, que é o nascimento de Jesus, possa estar na sua casa, na sua família, e que você possa ter paz, que é o que Deus quis quando mandou seu Filho ao mundo, e que em 2023, eu, você e todo esse time, possamos, eu, você, cidadão, né? Que está me ouvindo, possamos fazer dessa cidade uma cidade melhor ainda. Nós somos, segundo a a terceira melhor cidade no Brasil para se viver, a melhor nos indicadores sociais. Vamos fazer dessa cidade a melhor do Brasil para a gente viver, porque é isso que eu acredito. Quando a cidade vai bem para o seu cidadão, ela vai bem para o turista, para todo mundo que vem aqui. E é por isso que eu tenho dito, a cidade de Blumenau é para você, né? Vamos juntos, cuidar das pessoas e construir um futuro melhor para a nossa cidade. Deus abençoe a todos. Prefeito, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Esse foi o último Informe Blumenau Entrevista de 2022. Foram mais de 50 entrevistas desse tipo realizadas ao longo do ano, cerca de 35 com candidatos, com pré-candidatos, trazendo a melhor informação para você que está em casa. Um grande abraço, um excelente Natal, boas festas, até ano que vem. Beijo no coração.